Olá, queridos amigos, boa noite. Gostaria de saber se todos autorizam a gravação do estudo de hoje. Autoriza, Sandra? Sim. Sim. Brincadeira, Sandra. Você é nossa mentora aqui que sempre lembra, né? Começando o estudo de hoje, né? Antes de passar a palavra para o nosso amigo Edivaldo, vamos passar a palavra para a Rita, que vai nos conduzir na prece de hoje. Por favor, Rita, a palavra é sua. Então, vamos pensar nessas lições que nós tivemos agora há pouco, essas reflexões, e pedir a Jesus, aos Espíritos amigos que nos conduzem nesse estudo, que inspire nosso irmão Edivaldo para que ele possa explanar da melhor forma possível e chegue compreensível à nossa mente e aos nossos corações. Senhor Jesus, pedimos assim a presença dos teus amigos, teus anjos, nossos amigos espirituais, nossos guias espirituais, para que possamos tirar o melhor proveito dessa noite, nesse estudo do livro dos Espíritos. Seja conosco, Senhor, fica conosco, hoje, agora e sempre, e assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Rita. E agora eu quero passar a palavra para Edivaldo Viegas, que vai falar para a gente, dando continuidade ao capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, vai falar sobre os seguintes subtemas: felicidade e infelicidade relativa, perdas dos entes queridos, decepções, ingratidão, afeições destruídas e uniões antipáticas. Né? Quanto tema, hein? Para falar em 10 perguntas, 10 a 12 perguntas, né, Edvaldo? Será que vai dar tempo? Ah, vamos lá, vamos ver. Espero que dê. Mas se não der, não tem problema. Vai seguindo, vamos ouvindo as pessoas, né? Esperamos que todos participem sem muita correria, tá bom? Uhum. Bom, Vai, então vamos lá, né? Boa vai. noite a todos. Mais uma vez. Deixa eu compartilhar a tela. Deixa eu ver se é essa daqui. Todo mundo está conseguindo ver? Sim. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho mais. Melhorou o tamanho da letra? Eu estou conseguindo enxergar, Edvaldo. Não sei a Cleo. Está enxergando bem, Cleo? Para quem está no computador, está ótimo. Ah, entendi, Sheila, é verdade. Para mim no computador está tranquilo. Mas quem está no celular, não sei. Bom, então vamos lá. Como o Paulo falou, a gente vai falar um pouco sobre a parte quarta do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, que é o capítulo 1, das penas e gozos terrestres, felicidade e infelicidade relativas. Né? A Cléo começou falando sobre essas perguntas, que começa na 920 e vai até a 900 em cima, 933. Ela parou aqui na 930 e a gente vai dar continuidade na 931, onde Kardec começou a fazer perguntas para os espíritos sobre esse assunto, felicidade e infelicidade terrestre. Né? A pergunta 931 diz o seguinte: por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que
as felizes? E os espíritos respondem: nenhuma é perfeitamente feliz, e o que julgais ser a felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder o teu pensamento, direi que as classes a que chamais sofredoras são mais numerosas, por ser a terra lugar de expiação. Quando a houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz aí, e ela lhe será paraíso terrestre. Então aqui Kardec começa perguntando, né, que é uma coisa que a gente vê ainda hoje na nossa sociedade, a gente vê muitas pessoas sofrendo e passando por muitas dificuldades. Então ele pergunta se por que é muito numeroso essas classes de pessoas que sofrem bastante do que aquelas que são felizes, né? E os espíritos vão respondendo que não existe, que nenhuma classe é perfeitamente feliz. Aquela que a gente julga que está passando por uma certa dificuldade, como eles respondem aqui, oculta pungentes aflições, né? Eles continuam: o sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder, o pensamento direi que as classes aqui chamadas sofredoras são mais numerosas por ser a terra lugar de expiação. É muito importante a gente entender essa questão da expiação e provas, né, que a gente ainda se encontra no mundo de provas e expiações. Então, tem muitas pessoas, muitos espíritos, em sua grande maioria, que estão passando por certas provas e certas expiações, passam por dificuldades, mas tudo com o objetivo desse crescimento, dessa evolução. A partir do momento em que nos esforçamos em nos melhorarmos, em domar as más tendências e alimentarmos outras qualidades que podemos adquirir a pouco e pouco, naturalmente, se a gente vier retornar a este mundo de provas e expiações, consequentemente, estaremos um pouco melhor nesse retorno, né? E mais pessoas melhoradas vão ter ao lado delas mais espíritos bons. Aí a tendência é a pouco e pouco esse sofrimento irem diminuindo, esse sofrimento que a gente vê hoje na nossa própria sociedade, né? Então, é muito importante essa compreensão que a gente tem que ter, que aqui ainda é um lugar de provas e expiações. A gente tem uma felicidade relativa, como foi o estudo da Cleo que ela iniciou na sexta-feira passada, né? A felicidade é muito relativa. A verdadeira felicidade não vai ser aqui. A gente não foi destinado por Deus ao mundo de provas e expiações. A gente está destinado ao universo, a gente anda por todo lugar. Mas isso cabe a nós, o esforço que devemos fazer para chegarmos nessa condição de sermos, digamos assim, espíritos livres, espíritos evoluídos, espíritos bons, né, da qual um dia a Terra vai ser destinada a esses espíritos bons. Porque, naturalmente, o ser humano se esforçando em ser melhor, né, quando se retorna ao mundo físico, depois de ter passado pelo mundo espiritual, consequentemente, a pessoa tende a vir um pouco melhor. Então, como eu falei, a tendência é pouco e pouco nascerem, digamos assim, espíritos melhorados, né? Claro que a gente vê em nossa sociedade muita dificuldade, então a gente tende a pensar mais negativamente conforme a gente está vendo as coisas. Alguém quer comentar sobre essa pergunta e essa resposta? Eu não sei, Edivaldo, se entra nessa pergunta, se teria uma outra, porque assim, a gente vê que sobre a questão numerosa, né, de pessoas sofredoras, Uhum. mas a gente não vê de, tipo assim, de locais. Por exemplo, sempre a gente fala da África, né? Uhum. Como se fosse um país muito sofredor, né?
E se a gente está no mundo de provas e expiações, eu entendo que todo mundo passa pelo mesmo processo, né? E eu ficava encucada com a África. Eu dizia assim, não, gente, não é possível, tem alguma coisa que, né, a gente precisa entender aí porque que é tanto sofrimento, né? Muito mais do que em outros lugares, né? E o único que chegou mais perto da minha resposta foi o livro de Manuel Filomeno de Miranda, que fala sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E fala sobre a África, falando no sentido de um Mas, pouco. Cléo, desculpe, mas não foi Manuel Filomeno, não. Foi Irmão X. Humberto de Campos. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Ah, é? Uhum. Aí, achei que foi o Manuel. Mas, enfim, É. acho que foi ele mesmo. Uhum. Mas foi o que mais chegou perto, falando, né, que era como se fosse um povo que veio mesmo para poder experimentar isso na carne, mas que lá na frente eles teriam, né, a glória, né? Teriam a sua evolução, teriam o seu resgate. Né? A mesma coisa foram os escravos, né, que veio nessa condição de escravo, né, alguns povos. Então, assim, a gente às vezes esquece, né, da questão da reencarnação, né? E a gente pensa só naquele povo ali agora. E não sabe o quanto de resgate, né, cada um desses povos vem enfrentando, né? Isso mesmo, né? Mas tem pessoas que escolhem passar por certas provações, certos espíritos escolhem, né? Eles escolhem nascer em tal país, porque naquele momento, aquele país passa por tal dificuldade, e ele escolhe nascer naquele país, né? Para vivenciar, digamos assim, aquela dificuldade, mas para ver se ele toma melhores decisões diante daquelas dificuldades que ele pode vir a enfrentar naquele país. Então, assim, a gente é livre para escolher as nossas provações, sempre com o objetivo desse crescimento, né? Então, a gente olha certos locais, povos, países que passam por muitas dificuldades, mas é resultado das decisões do homem, né, do próprio homem. Se ele toma decisões melhores, a tendência é aquele povo, aquele país, e também ficando cada vez melhor. Mas são decisões do ser humano, né? Por isso que passa por muitas dificuldades, que a gente vai ver na resposta mais à frente. Alguém quer ler essa 932? Porque neste mundo a influência dos maus geralmente sobrepuja a dos bons? Resposta: por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, haverão de preponderar. Isso é um puxão de orelha na gente, né? Porque às vezes a gente precisa tomar determinadas posições, né? Sem medo. E muitas vezes a gente, por causa do medo, a gente deixa de realizar grandes coisas. Né? Por isso que ele fala assim, aí como ele fala, né? Os maus, eles são audaciosos, eles não têm medo do que vem pela frente. Eles querem fazer o que eles querem e dane-se o resultado, né? E os bons, né? Nós que já temos a melhor compreensão, às vezes a gente pensa tanto nas consequências que a gente acaba deixando de realizar o que precisa. Né? Isso é para todos nós, acredito eu. É isso. Sim, com certeza, né? Então a gente deixa de fazer o bem, né? A gente acaba não fazendo o bem, não fazendo aquilo que tem que ser feito, né? E por várias situações a gente acaba se ocultando diante da sociedade, diante de nós mesmos, às vezes. Às vezes você até omisso, né? É isso mesmo. Por isso que ele fala que os maus são audaciosos, né? Os bons são tímidos, né? Então, às vezes a gente cresceu, quando a gente era adolescente, criança, às vezes os nossos pais falavam assim, ó, não traga desaforo para casa, né?
isso acaba nos jogando a ideia de que a gente tinha que resolver de maneira mais agressiva uma situação que nos incomodou, né? E se a gente começa a entender melhor a lei de Deus, né? E as coisas nos acontecem em nosso dia a dia, que às vezes precisam de uma postura firme no sentido do bem, né? Ali no nosso dia a dia. Então, às vezes, a gente acaba se ocultando, se acanhando, não tendo uma postura mais correta, digamos assim, diante da situação, por essa timidez mesmo. Mais alguém gostaria de falar? Mas quando os pais diziam não traga desaforo para casa, era para dizer tu resolva lá, meta a mão em quem tiver que meter a mão, desce a porrada em quem tiver que descer, não era nessa passividade. Se ele diz resolva, será que era na passividade? Claro, com certeza não. Tamires levantou a mão. Tamires é um aí, ó. Pode falar, Tamires. Uma o quê, Cleo? Tamires é um aí, que ninguém falava, ela dizia o que é, o que é. É o quê? Por isso, a gente conversa muito sobre isso, eu e a Cleo, né? E para mim, gente, a gente não tem justificativa no atual momento, né, evolutivo que nós temos, principalmente pelo conteúdo da doutrina espírita, né, que foi nos presenteado nessa encarnação agora. Não existe motivo para mim, né? Isso é muito eu acho que cada um tem que analisar, olhar para dentro de si. Mas a omissão, para mim, ela é muito ruim, sabe? Frente às dificuldades que as coisas estão acontecendo, tanto conosco, quanto no planeta, com o nosso país, não importa o que seja. Eu acho que, claro, isso é uma coisa individual, cada um tem o seu momento, cada um tem, né, a sua experiência, cada um encontra no seu coraçãozinho, né, que gostaria de viver. Mas, para mim, é inconcebível a neutralidade, sabe? Exatamente ponto dessas informações que a gente vê no Livro dos Espíritos, né? Como essa questão agora, dizendo, né, sobre infelizmente, como nós somos tímidos. E isso não é uma timidez positiva, né? A timidez, humildade é uma coisa. Acho que nós, se queremos realmente desenvolver o nosso espírito, a gente tem que desenvolver em nós a humildade. Mas humildade e a timidez nociva são coisas diferentes. E é difícil para a gente, né? É muito complicado a gente se posicionar frente às coisas da vida, principalmente quando nós não somos criados para isso. A gente vê que acontece muito com mulheres, né? Nós somos criadas muito pelo sistema mesmo, né, patriarcal no mundo. Nós somos criadas para mantermos silêncio, né, para concordar com tudo. Menina boazinha, menina correta, né? A gente tem muito, infelizmente, essa criação. Mas o que a gente possa realmente quebrantar dentro dos nossos corações, fazer com paciência, né? Eu acho que a amorosidade tem que estar na frente de tudo. Quando realmente quiser tomar um posicionamento qualquer na vida, a amorosidade tem que ser o motivo, não tem que ser o orgulho, a vaidade. Claro que a gente carrega, né, gente, ainda. Lógico, nós não somos espíritos de luz, a gente carrega tudo isso. Mas que a gente tem um foco no bem, né? O foco no amor ao próximo, o foco no respeito conosco mesmo. E que a gente possa deixar de ser tímido, começa realmente a mostrar as coisas boas do mundo. É engraçado, assim, meu marido, não sei se você sabe, acho que eu já comentei que ele é bombeiro, né? E ele trabalha numa área muito complicada, que é busca e salvamento. E uma das grandes atribuições da área dele é o auxílio aos suicidas, né? Para que realmente não ocorra o suicídio. Tanto as pessoas que querem pular de lugar alto, essas coisas todas. E aí, ele sempre vem, a gente sempre conversa sobre isso, ele sempre me conta dos casos. Infelizmente, é uma coisa que acontece todos os dias, né? Apesar de não ser divulgado, acontece todos os dias. E a maioria das pessoas que, no momento ali do desespero, que conversa com os bombeiros, né, no primeiro contato, graças a Deus, a maioria deles, eles conseguem ainda retirar daquela situação, mas quando há o diálogo, a coisa que ele mais escuta é isso, que o mundo está muito ruim, que a pessoa não quer viver nesse mundo, e que ele consegue só ver coisas ruins, que não tem ninguém bom, né, e assim, a gente tem um papel também, né, nessa atitude, que a gente realmente possa demonstrar o quanto o mundo é muito mais bem, na minha opinião, né, mesmo com todos os nossos defeitos, o mundo é muito melhor que a gente, infelizmente, demonstra. E é isso, falei demais, né, desculpa aí, gente. Não, você contribuiu bastante. Mas é isso que você falou, né, essa questão de as pessoas estão muito desesperançosas, né, e é essa a proposta da filosofia espírita, né? Trazer esperança, mostrando que a verdadeira realidade não é essa,
né, que passamos por certa dificuldade, mas ela traz um consolo, porque teremos essa felicidade que a gente busca no retorno ao mundo espiritual, conforme a gente encara as dificuldades que estamos enfrentando nesse momento, digamos assim, atual, né? Mas que sempre aconteceram, né? E hoje é muito mais visível com essa questão das redes sociais, da internet, e às vezes a gente acaba se envolvendo demais nessa situação. E o Espiritismo tem essa proposta filosófica, né, de mostrar que estamos do lado de espíritos inferiores, como também nós somos, mas que a gente deve ter um outro olhar, né, diante dessas dificuldades. Claro que a gente vai se ressentir dessas dificuldades, mas isso acaba sendo minorado, digamos assim, com essa ideia da imortalidade da alma, de que isso vai passar, de que um dia vai estar diferente, de que esse nosso planeta vai ser morada de espíritos bons, né, que um dia também seremos espíritos bons, a depender do nosso esforço, né, que a gente pode estar em outro planeta melhor do que esse, por exemplo, na atual conjuntura, a depender da nossa melhora, né? A pergunta 933, Kardec pergunta o seguinte: assim como muitas vezes é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? E os espíritos respondem: mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas para a alma. Então, ele está falando que esses sofrimentos morais, digamos assim, são duplicados por esse sentimento, né, de orgulho, de uma avareza, de uma inveja, de um ciúme, todas as paixões que nos trazem malefícios, né, são torturas para a nossa alma. E Kardec, os espíritos continuam a escrever ainda. A inveja e o ciúme, felizes, desculpa, a inveja e o ciúme. Felizes os que desconhecem esses dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma, nem repouso possíveis. À sua frente, como fantasmas, que lhe não dão tréguas e o perseguem até durante o sono. Se levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável? Não compreendeis que, com as suas paixões, o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se-lhe a terra verdadeiro inferno? Então, como eu falei agora há pouco, essas dificuldades da qual estamos inseridos, digamos assim, no meio social, são em decorrências dessas paixões, o ciúme, a inveja, o egoísmo, né, o orgulho, né? Por exemplo, a guerra que está acontecendo lá na Ucrânia, Ucrânia e Rússia, é em decorrência desses sentimentos, dessas paixões. Se o homem já não tivesse essas paixões, com certeza a nossa sociedade estaria um pouco melhor. A gente pode imaginar assim, se a nossa sociedade, se nós aplicássemos duas leis mosaicas, que seria a não matar e não roubar, a gente pode imaginar como estaria a nossa sociedade hoje em dia, né? Estaria muito melhor, né? Claro que teria outras dificuldades, mas estaria muito melhor. Então, esses sentimentos que vão corroendo, que vão torturando a alma, né, é o que faz com que a nossa sociedade passe por muita dificuldade, né? Muitas expressões
pintam energicamente o efeito de certas paixões. Disse, inchado de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme ou de despeito, não comer nem beber de ciúmes e etc. Esse quadro é sumamente real. Acontece não ter a inveja objeto determinado. Há pessoas invejosas por natureza, de tudo que se eleva, de tudo que sai da craveira vulgar, embora nenhum interesse direto tenham, mas unicamente porque não podem conseguir outro tanto, ofuscando-as tudo o que lhes parece estar acima do horizonte, e se constituem-se maioria na sociedade. Trabalhariam para reduzir tudo ao nível em que se acham. É a inveja aliada à mediocridade. Frequentemente, o homem só é infeliz pela importância que liga as coisas deste mundo. Fazem-lhe a infelicidade, a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. Se colocar fora do círculo acanhado da vida material, se elevar seus pensamentos para o infinito, que é o seu destino, mesquinhas e pueris lhe parecerão as vicissitudes da humanidade, como são as tristezas da criança que se afligem pela perda de um brinquedo que fazia a sua felicidade suprema. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz, quando não o pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com aquilo que outros consideram calamidades. Referimos-nos o homem civilizado, porquanto selvagem, sendo mais limitado às suas necessidades, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústias. Diversa é a sua maneira de ver as coisas. Como civilizado, o homem raciocina sobre sua infelicidade e a analisa. Por isso é que o afeta mais, mas também lhe é facultado analisar e raciocinar sobre os meios de obter consolação. Essa consolação ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de melhor futuro, e no espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. Então, aqui os espíritos escrevem assim: frequentemente o homem só é infeliz pela importância que liga as coisas deste mundo, né? Então, como eu falei agora há pouco, é essa a proposta espírita, né? De mostrar que a verdadeira realidade não é essa daqui. A gente está passando por mais uma existência, por certas provações, certas expiações, como falamos logo no começo, naquela leitura inicial que o Paulo fez, como foi falado, aliás, como o Paulo falou, às vezes escolhemos passar por essas dificuldades, né, com o objetivo sempre desse crescimento, dessa evolução. Então, estamos seguindo por um caminho reto, da qual, no meio desse caminho, encontra pontos de florestas. Estamos atravessando essa floresta que nos traz muita dificuldade, né, mas que, com o decorrer da nossa caminhada, encontraremos a felicidade lá na frente, né? Então, é importante a gente pensar dessa forma, né? Pensar nessa realidade espiritual, e a pouco e pouco ir praticando isso através do conhecimento, né, que o Espiritismo nos traz, mas ir praticando no nosso meio social, com as pessoas que estão ao nosso lado, né? Essa prática vai nos fortalecendo diante das dificuldades. E isso nos trará essa paz momentânea na atual existência. Alguém quer comentar alguma coisa relacionada a este assunto? Não? Vou compartilhar uma outra tela agora.
Bom, agora a gente vai entrar na perda de pessoas amadas. Isso daqui é um assunto muito interessante. Acho que a gente vai poder conversar bem sobre esse assunto. A pergunta 934. Alguém gostaria de ler? Eu posso ler. Tá tranquilo, no computador tá tranquilo. 934. A perda de pessoas queridas nos causa uma dor muito grande. Essa dor é legítima, uma vez que ela é irreparável e independente da nossa vontade. Então, aqui Kardec diz, né, que a perda de pessoas queridas nos causa uma dor muito grande, né? Uhum. E aí ele pergunta, né, essa dor é legítima, uma vez que ela é irreparável, independente da nossa vontade? Kardec pergunta aos espíritos, e eles respondem. Eu estou lendo aqui do meu porque a tradução é diferente, tá? Tá. Essa causa de sofrimento atinge tanto rico quanto pobre e representa uma prova ou uma expiação. Trata-se de uma lei que é comum a todos os encarnados. Entretanto, já é um consolo para o homem saber que ele pode se comunicar com seus amigos pelos meios que estão ao seu alcance, enquanto não dispõe de outros mais diretos e mais acessíveis aos seus sentidos. Então, os espíritos respondem aqui que, né, isso atinge tanto o rico quanto o pobre, estamos destinados todos, né, a desencarnar, que é uma lei comum a todos, mas ele nos consola aqui dizendo, né, que a pessoa ela vive, né, mesmo que ela desencarne. É tão difícil você dizer para alguém que perdeu um ente querido que aquela pessoa vive, que aquela pessoa está ali, muitas vezes ela está ali ouvindo, que ela precisava partir porque chegou o tempo dela de recomeçar, né? De refazer a sua reencarnação. É tão difícil você dizer para alguém, né, que ela não vai tocar o corpo, que ela simplesmente pode sentir, ouvir, conversar, ou seja, como ele fala aqui, você exercitar esse acesso a essa pessoa, mas não com os seus sentidos que você tem hoje, que é o de ver, de ouvir, de tocar, né? Mas com outros sentidos, que eu acho que a gente deveria começar a exercitar, até para que a gente possa ter essa noção de que, enquanto espírito encarnado, eu posso ter acesso aos espíritos desencarnados de uma outra forma, em outros sentidos. Bom, ele fala, como você falou, Cléo, né, atinge a todo mundo essa questão da desencarnação, né? Rico, pobre, é uma lei, é lei comum, uma lei natural. Todos nós iremos desencarnar em um dado momento, né? Isso vai acontecer com todo mundo. Mas ele coloca aqui, mas já é uma consolação. Mas antes disso ele fala que é uma prova, é uma expiação para aqueles que perderam entes queridos, né? Se eu perdi o ente querido, digamos assim, acaba que é uma prova também para mim ou uma expiação, né? Essa perda. Mas os Espíritos escrevem, mas já é uma consolação poder de comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que tendes. Como vocês acham que a gente pode se comunicar com aqueles que são caros ao nosso coração? Quais seriam os meios? Pensamento, Oração, oração, no sonho. sonho, as vivências que a gente teve juntos, os bons momentos, o legado que aquela pessoa deixou. Porque eu entendo assim, às vezes a gente pode até dizer, através de uma comunicação mediúnica. Uhum. Mas, assim, por isso que tem uma passagem que eu não me lembro bem agora, né? E você tem que fazer o que você tem que fazer durante essa caminhada. Porque quando a pessoa parte, né? Você não tem que... a gente parece que sente culpa, sabe?
ah, não, eu quero saber como a pessoa está, eu preciso falar com ela, eu preciso ouvi-la. Mas quando ela estava aqui, encarnada, por que a gente não faz isso? É como se a gente tivesse que, tipo assim, Tamires. Tamires me conhece, eu conheço Tamires. Cara, se eu gosto tanto dela, que na minha caminhada eu demonstre isso, enquanto eu estiver encarnado. Porque depois que ela desencarnar, né, por mais que eu queira dizer que eu amo, que eu adoro, que eu quero estar perto dela, primeiro, não vai adiantar muita coisa, né? Eu dizer isso para ela depois que ela desencarnou, demonstrar isso depois que desencarnou, que é o que mais a gente sente, né? Principalmente quando a gente fica, quando é mãe, apegada ao filho. Não, ele desencarnou, eu preciso saber como é que ele está, eu preciso ver. Eu sei que essa dor é uma dor muito forte, porque nós não somos preparados para isso, né? Eu acho que é aquela... Essa agora é de Humberto de Campos, né? Que é a preparação para a morte, é justamente isso. A gente precisa se preparar não só para a morte, mas para a morte do nosso ente querido. Porque enquanto a gente estiver nessa caminhada, todos os dias, quando a gente acordar, a gente tem que olhar para o outro, tem que dizer o quanto ama, o quanto quer bem, o quanto você quer levantar água para o cesto, o quanto você quer estar com ele ali, ou seja, realmente curtir, vivenciar aqueles momentos, sabe? Porque uma hora a gente não vai estar aqui. E quando não tiver, é a hora que a gente vai querer dizer muita coisa, né? E muitas vezes aí chove aquela questão de pessoas atrás de médiuns que queiram justamente pedir carta, pedir uma comunicação, pedir para poder saber como é que está, né? Claro que a gente não vai esquecer, mas se a gente começa a trabalhar enquanto espírito e saber que a morte não existe, saber que eu posso dizer muita coisa a essa pessoa por pensamento, por coração, por sonho, por prece por ela, porque eu já sei o que se passa no mundo espiritual. Então, se eu emanar uma prece para ela bem sentida, se eu dizer tudo aquilo que eu gostaria de dizer e não disse, eu estou dizendo para ela, né? Assim, falei demais, fazer igual também. A Eva levantou a mão. Pode Diga, falar. Eva. Eva, tá no mudo. Ela pode ter acionado sem querer. Qualquer coisa ela fala depois. Pode seguir, Edivaldo. Alguém mais Olha, levantou a mão? ela abriu agora. Não, já Oi, cheguei. Eva. Tá vindo? Oi, estamos ouvindo. Pode falar. Eu tô falando assim, que eu perdi um ente querido, né? Que foi meu filho. Aí, no dia que eu perdi o meu filho, eu fiz uma cartinha. Eu queria ler para vocês, para ver assim, que o meu sentimento naquele momento, né? O nome do meu filho era Jimmy. Quando você era pequeno e bastava estender a mão para tocá-lo, eu usava cobertores para protegê-lo do frio da noite. Mas agora que você cresceu, assim encontra os braços do Pai, Deus, junto as minhas mãos e cubro você com minhas orações. Aí escrevi: meu filho, Dini de Oliveira, foi embora, deixou o corpo físico como espírito em evolução, seguiu sua viagem. Que Deus o acolha e que os espíritos de luz recebam meu filho, ponham-o no colo, que minhas emanações de amor e saudade cheguem até ele, e por mais forte que eu deva ser, dói muito. Se essa situação foi escolha minha ou dele, saibam, meu coração está aberto em chagas. Pensar que nunca mais, enquanto vida eu tiver, ouvirei ele me chamar de mãe, porque filho gerado em meu ventre, eu só tinha ele. Sabia que Deus tinha me dado a oportunidade de zelar por ele. Eu sei que ele não era meu, era um filho de Deus que o mesmo confiou-me, mas ficou comigo tão pouco tempo, só 20 anos. Peço em oração que Deus me ajude a passar por mais essa provação e que em momento algum eu venha questionar os desígnios de Deus. Aí, na época do aniversário, eu sempre escrevo uma cartinha. Eu tenho até a minha irmã que vai fazer um livro, né? Porque eu estou sempre escrevendo alguma Que coisa assim. lindo, E Eva. assim, eu tenho, né, de estar forma assim que é isso mesmo. Se lembrar os momentos bons, saber e ter a certeza de que não é muito de novo, né? Quanto a isso, eu sou bem tranquila. Nunca tive revolta,
pior pessoa do mundo, não. Achei que está tudo certinho, porque foi tudo desígnio de Deus. É isso, gente, era só para Lindo vocês. demais. Lindo demais, Eva. Que Deus te abençoe. Muito lindo. Obrigado, viu, por compartilhar com a gente. E aí eu tenho um monte de... Amém, obrigada. Ana, Ana levantou a mão. pode falar. Levantei. Primeiro dizer para Eva que eu não alcanço a dor dela, porque eu acho que algumas dores a gente só consegue alcançar quando a gente passa por elas. Então, hoje, nessa vida, não consigo alcançar essa dor e penso que é algo, assim, indescritível. E aí, em relação à questão de perda de entes queridos, né, eu vou falar aqui de uma experiência, acho que eu já comentei com vocês, quando a minha mãe faleceu, eu já vinha falando com as minhas irmãs para a gente se preparar. Não adianta, eu acho que isso é muito individual, vai de cada um. Eu percebi que eu não tinha me preparado, que eu não estava preparada quando aconteceu o desencarne. Então, eu acho que é uma questão que a gente tem que viver e se apegar com o que está aqui, que a gente pode ter esse contato. Né? É um conforto saber que existe uma outra vida, porque eu fico assim pensando, as pessoas que se dizem ateus, né? Quando um ente querido morre, como que essa pessoa fica? Porque se fosse eu, acho que eu surtaria. Né? No caso da minha mãe mesmo, eu surtaria, assim, saber que eu não vou ter mais esse contato. E aí, como a Sandra, acho que foi a Sandra que falou, em sonho a gente tem esse contato, né? E eu tive esse contato com minha mãe em sonho, foi muito bom ter esse aconchego, esse abraço, né? A gente, por mais que a gente abrace, por mais que a gente esteja junto, quando acontece a gente pensa, faltou alguma coisa. E também aqui no livro, no Mediúnico, está dizendo que a gente pode evocar, né? A gente pode fazer isso, mas aí também é uma questão bem delicada, porque a gente pode fazer, mas a gente não sabe se o espírito, né? No caso da minha mãe, eu nunca evoquei, até mesmo, evoquei assim, pedi para ela aparecer em sonho, e pedi muitas vezes e que aconteceu, mas eu nunca evoquei assim, acordada, né? Porque às vezes eu fico pensando, será que está pronta? Será que vão liberar? Será que é momento? Então, eu tenho uma série de questões que acho que o Edivaldo vai falar melhor que eu. É isso. Eu não evoquei meu pai, mas meu pai é assim mesmo, ele veio. E eu acho que a condição dele, na época eu não era espírita, né? A condição dele eu acho que não era uma condição boa, e eu estava perto de me casar, e eu sentia muita dor de cabeça, né? Até conversando com o Edivaldo outro dia sobre isso. E eu sentia muita dor de cabeça, eu passei uma semana com dor de cabeça. Minha mãe levou para rezadeira, benzedeira, tudo que foi e a dor de cabeça não passava. Eu dormia com gelo aqui do lado, na cabeça. E até minha sogra, né, que era uma médium ostensiva, né, nunca foi mediúnica, mas era uma médium dona de casa, e me chamou na casa dela, e quando eu fui, ela olhou para mim, olhou para o meu lado e disse, o que você está fazendo do lado dela? Aí eu olhei assim e disse, com quem é que ela está falando? Né? E ela disse, você não está vendo que ela tem uma semana, né, com dor de cabeça, está passando mal? E parece que ele falou algo para ela, justificando que não sabia, e pediu para dar um recado para minha irmã, né, para tratar melhor minha mãe, e depois se foi, a dor de cabeça se foi. Como eu não era espírita, não entendia muito, eu era muito nova, a partir desse dia, eu fiquei com medo de pensar no meu pai, porque o fato dele ter vindo até mim, era porque eu pensava muito nele. Quando ele desencarnou, quase que eu ia junto, né? Eu não tinha pernas para nem me levantar, de tanta dor, que doía tanto, que eu quase morri junto, na verdade, né? A gente era muito apegado. Então, eu fiquei com medo de pensar nele e ter de novo essa dor de cabeça que perdi peso por conta disso. E isso a gente não sabe, né? Muitas vezes, como a gente não conhece, não sabe, não sabia como tratar isso, e dessa forma que eu entendia, né? Eu digo, não, eu preciso entender o que é isso, já que ele estava perto de mim, como é que ele não sabia que estava me fazendo mal, né? Como é que ele
estava aqui perto de mim, eu não conseguia sentir ele, né? Então eu ficava com aquelas dúvidas todas, querendo entender, mas ao mesmo tempo com medo de pensar e voltar dor de cabeça, né? Mas foi uma experiência bem marcante em mim. Acho que mais alguém levantou a mão aí, ou não? Acho que foi a Eva. A Eva baixou. Baixou? Bom, então, aqui a gente vê que quando os Espíritos escrevem assim, mas já é uma consolação poder de comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que tem. A gente fala consolação, já é um consolo, né? Traz muito consolo para nós. A gente saber que esses são caros ao nosso coração não foram para longe, eles não estão longe, eles estão sempre junto conosco quando podem, né? Por exemplo, nesse momento em que estamos estudando juntos, eles também vêm estudar junto conosco, eles também vêm aprender junto conosco, né? E esse meio de comunicação vai ser através da prece, vai ser através da emancipação da alma, que no caso vai ser o sono, né? O sonho, né? A gente sonha com os entes queridos, a gente se encontra quase todo dia, né? Nesses momentos de emancipação, quase todo dia a gente se encontra com eles, conversa com eles, e a outra possibilidade de comunicação é através do médium, né? Através da psicofonia, através da psicografia, a gente pode conversar com esses que são caros ao nosso coração. Alguém pode ler 935? Eu leio. Pode ler. Que deve pensar da opinião do que se consideram profanação às comunicações com o além-túmulo. Não pode haver nisso profanação, quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente. A prova de que assim tendes no fato de que os espíritos que vos consagram afeição acodem com prazer ao vosso chamado. Sentem-se felizes por vós lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se isso fosse feito levianamente. Pode ler o comentário de Kardec? Pode. A possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação, pois que nos proporciona meios de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram antes de nós a terra. Pela evocação, aproximamo-los de nós. Eles vêm colocar-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Cessa, assim, por bem dizer, toda separação entre eles e nós. Auxilia-nos com seus conselhos, testemunha-nos o afeto que nos guarda e a alegria que experimenta por nos lembrarmos deles. Para nós, grande satisfação é sabê-los ditosos, informar-nos por seu intermédio dos pormenores de nova existência a que passaram a adquirir a certeza de que um dia nós iremos a eles juntar. Quer comentar? Não pode comentar, porque eu estou emocionada. Tá bom. A gente vê como é uma dulcíssima consolação, como isso nos acalenta o nosso coração, saber, como eu falei agora há pouco, que esses são caros ao nosso coração, estão sempre do nosso lado, e que há essa possibilidade de comunicação, que há essa possibilidade de perguntar para eles como é que você se encontra, como é que está essa, digamos assim, essa nova realidade que você está enfrentando, digamos assim, como é que você vê sua última existência. Isso, claro, como tudo, como um aprendizado, porque a pergunta já fala o seguinte, seria uma profanação essa comunicação com o além-túmulo? E os espíritos falam que não é uma profanação, quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada com respeito e conveniência, né? Kardec os espíritos já vem falando, e Kardec também fala, já no livro dos espíritos, sobre essa questão de fazer evocações, né? Isso antes do surgimento do livro dos médios,
que no livro dos médiuns ele explica muito bem sobre essa questão do recolhimento, de não fazer levianamente, de fazer com método. Existe um método que é muito bem explicado no livro dos médiuns. E já fica o convite para todos vocês para o ano que vem, porque o Cevil vai colocar como estudo do ano que vem o livro dos médiuns. Este ano acaba o livro dos espíritos, e o ano que vem a gente vai fazer o livro dos médiuns. Então fica o convite para que a gente possa refletir em cima dessa obra, refletir, por exemplo, em cima do capítulo das evocações, né? Então, o Kardec já vem falando para nós que é uma docíssima consolação. Isso nos traz consolo, né? Saber que esses estão sempre ao nosso lado, sempre, né? Como é que Kardec fala? Kardec fala assim, desse modo cessa, por bem dizer, toda separação entre eles e nós. Eles não foram para longe, como eu falei agora há pouco, eles estão sempre do nosso lado, sempre vêm, digamos assim, toda noite, no momento de emancipação, conversar conosco, vem nos aconselhar, vem nos dar força, né? Há sempre essa possibilidade. Divaldo, eu posso fazer uma pergunta? Pode parecer um pouco idiota, mas é uma dúvida que eu tenho. Pode perguntar. Se o ente querido da gente se foi, certo? Passa o céu e tal. E se ele reencarnou? Mas o que tem? Porque a gente sabe que a gente vai reencarnar, né? Aí ele não recebe esse contato, como é que eu vou dizer? Esse meu pensamento que eu estou mandando para ele, não tem como, né? Porque ele está reencarnado. O pedido de evocação, né, Sandra? Que você fala. Se ele tiver reencarnado de volta. Vamos imaginar que ele esteja reencarnado e você está fazendo uma evocação dele. Isso. No momento de vigília, não há como, né? Só que a gente precisaria falar mais sobre esse capítulo da evocação, porque se pergunta primeiro para o anjo guardião se há possibilidade de se evocar, mas se ele está em vigília, não tem como. Mas no momento de emancipação da alma, no momento que ele está dormindo, há possibilidade. Porque quando nós dormimos, né, quando a gente se liberta, digamos assim, do corpo físico, somos nós mesmos, somos os espíritos imortais, da qual todos nós somos. Né? Então, quando ele se liberta do corpo físico, ele sabe quem é, ele sabe qual é a afeição que ele tem, no caso você. Né? Vamos imaginar que ele reencarnou numa outra cidade, né? Está passando por outras experiências. Mas quando ele se emancipa, e você também se emancipa, sai do corpo físico, vocês se procuram. Naturalmente, vocês vão se procurar por causa da afinidade que vocês têm muito grande um com o outro. Né? Cada um está vivendo a sua experiência do momento, mas saiu do corpo, vocês naturalmente vão se procurar. Porque vocês têm afeto um pelo outro. Isso acontece naturalmente. Claro que, como eu falei, se você quiser fazer a evocação dele e ele em vigília, ele acordado, não tem como. Né? Não há possibilidade, isso é explicado por Kardec. Entendi, obrigada. Por nada. A título de exemplo, né, dessa questão, alguém levantou a mão? Eu. Pode falar. Mas, Edivaldo, só nessa pergunta, mesmo a evocação, se ele estiver em vigília, também é possível? É mais difícil, né? Muito mais difícil. Ele precisa estar em um estado de sonolência para ele se emancipar. Não, aliás, a evocação, mesmo ele estando encarnado, ele estando dormindo, é possível fazer o contato mediúnico, se ele estiver dormindo. Sim, porque, por exemplo, na Revista Espírita vem falando sobre evocação de pessoas vivas. Lá já explica, né? Na Revista Espírita explica. Tem muitos casos lá que Kardec coloca sobre a evocação de pessoas vivas. Né? Era só para complementar, porque a gente já conversou sobre isso, aí nesse caso também é possível. Bom, tem um exemplo muito interessante que é esse daqui, ó, que está na Revista Espírita de 1859, eu fiz até uma palestra sobre esse assunto, que se chama O Lar de uma Família Espírita, né, que vai falar basicamente de uma família que
que já tinha essa concepção da imortalidade da alma sem conhecer o espiritismo, mas depois conheceu a obra espírita, eles eram católicos, e isso trouxe muito conforto para eles e alimentou mais ainda essa certeza. O pai da família veio adoecer, sabia que ia desencarnar e falou para a família que era para chamá-lo, né? Ele desencarnou e eles faziam esse chamado, essa evocação, uma vez na semana. Então ele conversava, porque tinha a mãe da família ali era médium e junto com um filho também era médium. Então eles conversavam uma vez na semana com o pai já desencarnado, né? E isso está relatado nesse caso aqui, que é o Lar de uma Família Espírita, bem interessante, se vocês puderem ler depois, lembrando que está na Revista Espírita de 1859, né? Na Revista Espírita de 58, aí vai ter essas evocações particulares, com o título Mamãe, aqui estou. Vou abrir aqui rapidamente, né? Ler só um pouquinho do começo aqui, que fala o seguinte: a senhora havia perdido meses antes a filha única de 14 anos, objeto de toda sua ternura e muito digna de seus lamentos, pelas qualidades que prometiam torná-la uma senhora perfeita. A moça falecera de longa e dolorosa enfermidade, inconsolável com a perda. Dia a dia a mãe via sua saúde alterar-se e repetia incessantemente que em breve iria reunir-se a filha. Informada da possibilidade de se comunicar com os seres de além-túmulo, a senhora resolveu procurar, na conversa com a filha, um alívio para sua pena. Uma senhora de seu conhecimento era médium, mas pouco afeitas uma e outra a semelhantes evocações, principalmente numa circunstância tão solene. Pediram-me assistência. Éramos apenas 3, a mãe, a médium e eu. Eis o resultado da primeira sessão. Então, aqui, a própria mãe faz a evocação da filha, né? E há esse diálogo aqui entre a mãe e a filha, né? Ela traz certos relatos para mostrar que é ela, no caso a filha, que está intitulada aqui de Júlia. Por exemplo, a Júlia fala assim: sou eu mesma que estou sempre contigo e te procuro consolar. Fui eu quem te inspirou a ideia de me evocar. Tenho muitas coisas a te dizer. Então, ela vai conversando ainda aqui com a mãe, e aqui, no final, ela escreve assim. Ali no final, Edvaldo, quando ele diz ali, ó. Mas ela fala outra coisa para ele, deixa eu só, acho que... Aí, ó, antefatos como este, quem ousara falar? Antefatos como este, quem ousará falar do nada do túmulo? Quando a vida futura nos revela, por assim dizer, palpável. Essa mãe, minada pelo desgosto, experimentava hoje uma felicidade inefável em poder conversar com a filha. Entre elas não há mais separação. Suas almas se confundem e se expandem na intimidade espiritual, pela troca de seus pensamentos. Apesar da descrição em que envolvemos esse relato, não teríamos publicado. Ele vai falar que houve autorização da mãe para publicar, né, porque é uma coisa mais íntima, mas aqui na conversa ela fala que está sempre do lado da mãe, né, nesse momento de emancipação da alma, como eu falei, através do sono, ela está do lado da mãe. Ela comenta que sempre esteve com ela, né? Essa questão que eu agora comentei há pouco com vocês, de que aqueles são caros ao nosso coração, estão sempre do nosso lado, eles não foram para longe, não há mais uma perda, por assim dizer. Alguém gostaria de ler a 936? Eu leio.
De que maneira as dores inconsoláveis dos que ficam na terra afetam os espíritos que desencarnam? A Deca aqui está perguntando, né, se as nossas dores de quem fica aqui na terra, como é que isso atinge aquele espírito que se foi, né? O espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles a quem amou na terra. Entretanto, uma dor incessante e fora de propósito o afeta profundamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e uma falta de confiança em Deus. Vê também um obstáculo ao progresso dos que choram e talvez uma dificuldade de reencontrar mais adiante com aqueles que ficaram. Aí tem um comentário de Kardec. Se o espírito é mais feliz no mundo espiritual do que na terra, lamentar que ele tenha deixado esta vida é lamentar que ele seja feliz. Vamos imaginar que dois amigos estão presos na mesma cela. Um dia, ambos alcançarão a liberdade, mas um a obtém primeiro. Seria caridoso se aquele que se continua preso ficasse triste, porque o seu amigo foi libertado antes? Não haveria, de sua parte, mais egoísmo do que afeição, em querer que o amigo partilhasse por mais tempo do seu cativeiro e dos seus sofrimentos? O mesmo acontece com dois seres que se amam na terra. Aquele que parte antes é o primeiro a se libertar, e nós devemos felicitá-lo por isso, aguardando com paciência o momento de nossa libertação. Sobre esse assunto, façamos ainda outra comparação. Você tem um amigo numa situação muito lastimável. Sua saúde ou seus interesses exigem que ele vá para outro país, onde estará melhor sob todos os aspectos. Durante algum tempo, ele não estará mais do seu lado, mas você estará sempre se correspondendo com ele. A separação será apenas material. Seria justo ficar aborrecido pelo fato do amigo estar longe, mesmo que seja para o bem dele? A doutrina espírita, pelas provas evidentes que apresenta quanto à vida futura, pela presença do nosso redor, dos seres aos quais amamos, pela continuidade da afeição e da dedicação que devotam a nós, e pelas relações que ela, a doutrina espírita, nos permite esclarecer com eles, oferece-nos a suprema consolação para que uma das causas mais legítimas de dor, ou seja, a perda de uma pessoa amada. Com o Espiritismo não existe mais solidão nem abandono. O homem, por mais isolado que esteja, terá sempre amigos ao seu redor, com os quais pode se comunicar. Não temos paciência para suportar as aflições da vida. Elas nos parecem tão intolerantes que julgamos não poder aguentá-las. Entretanto, se as suportamos com coragem, sem lamentações, nós ficaremos felizes quando desencarnarmos, assim como o doente que sofre e fica feliz com a sua cura, por ter submetido com resignação aos tratamentos dolorosos. Esse aqui é bem grande, né? E o comentário aqui, os exemplos que Kardec trouxe, é aquilo que a Ana falou, né? Só quem perde, quem sente é quem sabe. Nós ainda, como seres, ainda a gente... Não é que a gente não tenha fé na vida futura, mas a gente ainda não consegue ter essa maturidade espiritual, né, para compreender essa dor do afastamento material, como ele disse aqui, né? E muitas vezes, numa cela, quando o outro vai embora, a gente fica, né, triste, mesmo sabendo que o outro foi libertado. Mas não triste no sentido de dele ter sido libertado, mas por eu estar sozinho. Só para aí a gente já olha. E isso é um pouco do nosso egoísmo, que ainda é latente, forte, enquanto espíritos imperfeitos, né? Porque a gente deveria ficar alegre. É como a gente vê alguns filmes, né, que a gente diz assim, se você ama a pessoa, você liberta, mesmo que você não vá ficar com ela. Mas ninguém quer isso. A gente quer amar e quer ficar perto. A gente quer amar e quer estar do lado. A gente não quer que a pessoa se liberte, mas isso é um pouco também, né, do nosso ainda egoísmo
espiritual, né, que a gente ainda não se desvencilhou ainda nessa encarnação. É isso mesmo. Até porque essa certeza da vida futura, que essas reflexões vão nos trazendo, a gente tem que tentar botar em prática pouco e pouco, né, para tentar diminuir um pouco esse egoísmo, né, de querer ter aquela pessoa ao nosso lado, né, se vai ser muito melhor para ela sair dessa prisão, desse cativeiro, como os espíritos falam, né, em um dado momento a gente também vai sair dessa prisão, a gente devia ficar feliz. É a mesma coisa quando um filho nosso vai viajar para uma outra cidade, ou ele vai morar, aliás, numa outra cidade, porque ele arranjou um emprego muito bom para ele. E vai ser muito bom ele estar naquela cidade. Eu tenho que pensar assim, bom, é muito egoísmo meu eu querer que ele fique do meu lado, se vai ser melhor para ele lá. Então, eu devo estar muito feliz com a estada dele nessa cidade. É como deve acontecer conosco. Claro que isso tem que ser uma reflexão pessoal, mas a gente tem que tentar pensar dessa forma, de a gente ficar feliz porque a pessoa está retornando para casa, está saindo mais, aquela pessoa que é muito cara ao nosso coração, está saindo mais cedo desse cativeiro. A gente deve ficar feliz por isso, sabendo que há a possibilidade da gente sempre conversar, da gente se ver, claro que não materialmente, né, essa matéria mais tangível, digamos assim, não há como, mas há outras possibilidades da gente conversar, pelo pensamento, pela prece, através da mediunidade e assim por diante. Há essa possibilidade, né? Ele sempre vem nos consolar, vem nos fortalecer, isso é cotidianamente, né? Eu achei muito interessante que eu falar um relato meu, pessoal, né? O meu irmão desencarnou não tem muito tempo, acho que tem uns 5 anos, acho que uns 5 anos, né? Eu vi todo o processo dele de retorno ao mundo espiritual, depois eu tive possibilidade de conversar um pouco com ele, e a gente via ele ainda muito apegado às questões materiais, à família e tudo, e na última conversa que eu tive com ele, a gente vê ele jamais desapegado, ele senhor de si, né? Isso é muito interessante, e é um aprendizado para mim, né? Eu tento tirar dessas conversas um aprendizado muito grande. E por exemplo, a minha mãe recentemente esteve doente, esteve internada, e eu perguntei para ele, você estava lá junto com ela? Ele falou para mim assim, com certeza, né? Eu estava lá, né? Estava consolando ela e tentando fortalecê-la para esse momento de dificuldade. Então, é o exemplo que ele me trouxe, falando para mim assim, ó, eu estou aqui, eu estou do teu lado, eu estou junto com você, eu tento te fortalecer, né? Eu também tô tentando me melhorar, né? Como ele fala assim que ele estuda às vezes junto comigo, ele aprendeu muito com as leituras que eu faço. Então é uma prova que a gente tem através do contato com esses que são caros ao nosso coração, que, como eu falei agora há pouco, é certeza que eles estão ao nosso lado. Então, aqueles são caros ao coração de vocês, nesse momento, nesse exato momento que a gente está falando, com certeza está do lado de vocês, abraçando, estudando e assim por diante, né? Mas claro que cada um vai, através do conhecimento, pouco a pouco, alimentando isso dentro de si, né? Por isso que é importante a gente estudar o Espiritismo, né? Para a gente ir a pouco e pouco e criando essa fortaleza moral. É claro que quando a dor nos chega, não é tão fácil, realmente. Alguém queria comentar? Falar mais alguma coisa sobre esse item, perda de pessoas amadas? Não? Edivaldo. Pode falar. Nesse item, Miramês, ele traz aqui nas questões comentadas da 936, com o título Dores Inconsoláveis. Só vou ler só um parágrafo, porque é bem interessante. Ele diz assim, as dores inconsoláveis da separação pela desencarnação vêm pela falta da devida compreensão
Para o espírita, isso não pode acontecer, pois ele é consciente de que a vida continua depois do túmulo e que os chamados mortos podem se comunicar com os vivos. Desta forma, já se estabelece entre os dois planos de vida a consolação. Foi nesse sentido que Jesus, para ajudar a humanidade, disse, e o apóstolo João anotou, no capítulo 14, versículo 16, que enviaria outro Consolador para ficar conosco eternamente. Essa consolação, essa volta, foi pela doutrina dos Espíritos, que faculta igualmente a instrução para a humanidade. Quando o espírito se encontra no mundo espiritual, ele tem saudades, igualmente, dos que ficam na terra, mas espera-os no mundo de verdade, para se juntarem com os outros ideais e possivelmente retornarem juntos ao mundo. Não há necessidade dos que ficam sentirem dores inconsoláveis. Os que sofrem com a separação é por ignorarem todos os acontecimentos espirituais. Se tu sobrevives àqueles que te são queridos, te inquietares pela separação, cuida de ouvir que essa separação é temporária, e o amor verdadeiro os reunirá novamente no mundo espiritual, se a revolta não empanar teu coração. Tem outro maior aqui, mas até aqui. E assim, Miramês pode falar isso, os espíritos podem falar que os espíritas precisam acreditar nisso, mas cada um, como a Ana falou, né? Cada um que sente a sua dor é que sabe como lidar com ela, né? Eu acho que Miramês não tinha perdido ninguém quando escreveu isso. Não, é brincadeira. Como ele disse, né? Não podemos desesperar, mas a dor... A dor é inevitável, né? Inevitável. Até porque a gente ainda não está nesse patamar de Miramês, de outros espíritos, né? Então, só lá na frente, quando a gente começar a compreender e ter essa fluência com o outro mundo, né? Vamos dizer assim, acho que a gente se consolaria mais, né? É isso mesmo, mas como eu falei, é um treino, né? A gente pode ir treinando pouco e pouco isso daí, né? Refletindo em cima disso, né? Que, por exemplo, o nosso desencarne em um dado momento vai chegar, a gente precisa refletir em cima disso. Né? Falar com aqueles que são caros ao nosso coração, que porventura possam ficar aqui, para não gerar esse desespero muito grande, né? Que todo mundo vai sentir, vai, isso é normal, né? Essa questão dessa comunicabilidade com os entes queridos, era uma coisa muito natural à época de Kardec, né? Algumas pessoas pensam que só Kardec fazia essa questão da evocação, mas os relatos que ele traz, aquele relato da mãe, né, não veio da Sociedade Espírita de Paris, veio de outros locais, de reuniões familiares que aconteciam. Então, era uma coisa muito natural para aqueles que eram espíritas, né? E estudavam o espiritismo. Né, coisa que se perdeu um pouco no tempo, mas que nós agora precisamos voltar a estudar as obras de Kardec, mas era uma coisa muito natural. Se vocês lerem a Revista Espírita, de ponta a ponta, digamos assim, vocês vão ver os relatos que Kardec coloca do mundo todo, de várias cidades, né, dessas reuniões familiares, particulares, desse contato com aqueles que são caros ao nosso coração, era uma coisa muito natural. Bom, mas vamos passar aqui para decepções, ingratidões, afeições destruídas. A pergunta 937. Você quer ler, Tamires? Leio sim. 937. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? Interessante, né? Essa pergunta. São, porém, deveis lastimar os ingratos e os amigos infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como seu próprio foi. Lembrai-vos de todos os que fizeram mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós, e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos suceda.
seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atendeis de que dizem os que recebam os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levado em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. É interessante, né, a nossa prepotência mesmo, né, o nosso orgulho, a nossa vaidade, nos coloca numa posição de que todo bem que nós achamos, né, que fizemos para o outro, achamos ainda, né, porque não necessariamente a gente tenha feito, mas que aquela pessoa deve nos glorificar, né, deve nos colocar num patamar acima, deve nunca se esquecer da coisa que a gente fez, e mostra, acho que só a nossa pequenez, né, o próprio Jesus, como ele diz aqui na questão, e quando a gente lembra da história de Jesus, em nenhum momento, apesar de ser ele, né, ser Jesus, o nosso governador do orbe, em nenhum momento ele se sentiu menosprezado, ele não se sentiu rejeitado por qualquer motivo que seja, porque ele conhece os nossos corações, né, conhece ainda as nossas fragilidades, e que a gente realmente aprenda que todo bem que nós fizermos é para o bem, né, não é para a gente realmente amaciar a nossa pseudo-caridade, né, é aquela caridade que a gente cria como máscara para nós, mas que seja realmente genuíno, e que a gente aprenda também a ter gratidão, né, com as pessoas que andam conosco, que a gente tenha essa qualidade, né, de observar as pessoas que estão no nosso caminho, que a gente admire e prestigie, né, as pequenas ou grandes coisas que acontecem, entendendo que a gente está aqui para estender as mãos uns com os outros, né, que sozinho a gente não vai em lugar nenhum. É isso mesmo. Então ele escreve assim: a ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem, né? Então, assim, existe essa possibilidade de passar por certas provações diante de certas ingratidões, né? Como ele coloca no começo: deveis lastimar os ingratos e os amigos infiéis, serão muito mais infelizes do que vós, né? Então, quando esse sentimento nos invade, né, a gente naturalmente se sente um pouco triste, por às vezes um amigo nosso, próximo de nós, ou um familiar, ser ingrato diante de tal situação, a gente deve ter essa perspectiva desse futuro, né? Saber que ele passa muito mais dificuldade do que eu, se eu começo a olhar ele um pouco diferente. É claro que eu vou me ressentir desse sentimento, que é normal, né, mas eu posso, a pouco e pouco, ir trabalhando ele dentro de mim. Né? Eu tenho que trazer ele, digamos assim, para o consciente, pensar, refletir em cima dele, né, e a pouco e pouco ir praticando nas situações que podem me ocorrer no meu cotidiano. Né? Essas situações que nos ocorrem são oportunidades, são, como falou aqui, são provas, né, que vão testar a nossa perseverança na prática do bem. Né? A gente orando por essas pessoas, né? O mais importante é a gente não ser ingrato, né? Mesmo a gente se recebendo a ingratidão, a gente não ser ingrato diante de tal situação. Alguém gostaria de falar? Comentar? Isso mesmo, Edivaldo. E o Miramês ainda coloca aqui que a ingratidão nos nossos caminhos será sempre um modo de testar o nosso coração, na confiança em Deus. Compete à alma não fugir do problema, surgindo à sua frente, mas resolvê-lo. Certamente que a gratidão fere, por vezes, até os espíritos de ideias nobres. No entanto, eles buscam no coração e na caridade os meios de se livrarem desse magnetismo inferior, lançado pelos ingratos. Por estes deve-se orar, com sinceridade, pois são mais sofredores e precisam da nossa compreensão. Jesus já disse antes que eles não sabem o que fazem. Isso mesmo. Alguém levantou a mão? Rita. Pode falar. Eu estava pensando aqui, a ingratidão, ela dói muito quando, por exemplo, acho que a maior dificuldade de todas as pessoas, de nós mesmos, é a gente
contar com a retribuição, né? Porque se torna uma coisa muito mais dolorosa. Quando a gente faz as coisas sem esperar retorno e nada, as coisas se tornam muito mais leves, né? E a gente vê assim que principalmente no campo familiar, dentro de casa, que a gente lida muito com essas questões da ingratidão, né? E é por isso que muitas vezes as pessoas morrem magoadas e vivem magoadas umas com as outras por conta desse sentimento, né? E quando a gente começa a trabalhar isso, de fazer as coisas sem contar com retorno, né? Porque, afinal de contas, a gente sabe que a lei do retorno, ela é lei divina. Então, tudo bem que se faz, a gente também vai receber. A gente não sabe de como que esse bem vem. Da mesma forma, o mal também. Então, tudo aquilo que a gente faz, a lei do retorno nos traz também, quando a gente faz de ruim, nós vamos ter que encontrar com isso lá na frente também, né? Então, acho que é menos sofrido quando a gente não tem não fica contando com com a retribuição, né? Eu estou fazendo para receber retribuição. É muito mais fácil e menos doloroso, acredito eu. O problema é que a gente somos seres humanos e a gente sempre cria expectativa e sempre está esperando do outro, né? Então, por mais que eu não seja aquilo que o outro falou, a gente sempre vai se chocar, né? Porque somos assim, né? Somos acolhedores, necessitamos do outro, confiamos, criamos laços. É um trabalho que a gente precisa fazer, isso é muito assim, até pessoal, né? Porque é uma coisa que cada um que passa que sabe. Mas é um trabalho que a gente pode, cada um, né? Sabendo das suas necessidades e trabalhando. Né? Divaldo falou uma vez, numa sua palestra, né? Que uma mãe, né, que criou seu filho, era lavadeira, e criou seu filho, não, ela morava em Palafitas, né? E o filho teve que morar, né, numa residência da universidade, e ela pouco via o filho, né? Mas ela continuava lavando roupa, e quando soube que ele ia formar, ela juntou aquele dinheirinho dela, né, para poder se arrumar, para poder ir para a formatura dele, né? E aí chegou lá, ele convidou como patrono, né, um professor, né, que era muito conhecido dele, e o professor disse que tinha ele como um filho, né? E ele ali agradeceu muito ao professor, agradeceu a um monte de gente, mas ele nunca agradeceu, né, a mãe. E essa mãe, ela voltou para casa assim muito, mas muito angustiada, né? Com aquilo, né? Era rico, né? Ele tinha vergonha, porque... Ele tinha vergonha, né? A família era pobre, né? Então, essa ingratidão dele se reverteu justamente quando ele soube que ela desencarnou. E aí levaram ele para mostrar onde ele morava, né? Acho que foi até o próprio Divaldo que levou, né? Uma casa de palafitas, no Natal, e ele, né, casou, né, com a família, já tinha uma casa boa, né, virou médico, aquela coisa toda, e ele foi mostrar onde a mãe dele vivia, né, e morreu muito triste, né, com tudo aquilo. E é como o texto fala, né, a ingratidão não tá... A mãe pode sofrer, como você falou, é a gente não tentar gerar expectativa, né? Imagine uma mãe não gerar expectativa no filho, é difícil, né? Mas quem mais sofre é aquele que praticou a ingratidão, né? Só lá na frente é que ele vai conseguir entender, né? Eu vou ler aqui a pergunta 938 e 938A. As decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Os Espíritos respondem: seria um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos de sua ingratidão. A pergunta A. Mas tal raciocínio não impede que se lhe ulcere o coração? Ora, daí não poderá nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Olha que pergunta atual, hein?
Desculpa, pode, se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade, e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de que lamentar e tê-lo perdidos. Mais tarde achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém com isso, será o meio de vos colocardes acima dele. Kardec comenta, a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que com ele simpatizem. Nas alegrias que esses encontros proporcionam, tem o homem as primícias da felicidade, que o aguarda no mundo dos espíritos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. Então, assim, esse olhar da vida futura, essas reflexões que o Livro dos Espíritos nos traz diante dessa questão da ingratidão, nos traz um certo conforto, nos mostrando que a gente deve fazer a nossa parte diante de certas situações, de certas ingratidões, né? E essa nossa parte que a gente faz, a gente vai colher felicidade dela, né? Como a gente falou no começo, assim, quando os nossos pais falavam, ó, não traga desaforo para casa, você se vira lá, né? E a primeira ideia era desse revide mesmo, né? De revidar uma injúria, e esse revide era de forma agressiva, era a ideia que a gente tinha, né? Era a ideia que os nossos pais muitas das vezes tinham, né? Mas a filosofia espírita vem nos trazendo uma outra perspectiva, uma nova forma de olhar esses que são ingratos, né? Claro que eu vou sentir eu vou me envolver nesse sentimento de uma certa ingratidão quando isso acontece comigo, mas eu posso me consolar com essa ideia da vida futura, sabendo que eu tenho ao meu lado pessoas que gostam de mim também, sejam eles encarnados ou desencarnados, que eu nunca estou sozinho, né? E que eu devo orar por esses que praticam a ingratidão, que muitas das vezes não sabem o que fazem, como falou Jesus, né? Então, o nosso papel é refletir em cima dessa ideia que o Livro dos Espíritos nos traz, porque isso realmente nos traz uma nova forma de ver as pessoas que estão do nosso lado, a nossa sociedade. A gente sabe que em um dado momento eles serão diferentes, mas que eu preciso trabalhar esse sentimento dentro de mim, eu preciso trabalhar ele, né, pouco e pouco, porque às vezes a gente tem a tendência de falar assim, eu não consigo, é uma palavra muito usada por nós, eu não consigo, enquanto que a gente devia falar assim, eu vou tentar mais uma vez, não consegui, vou tentar de novo, não consegui, vou tentar de novo. Em um dado momento, a gente vai, a pouco se fortalecendo, aquela situação já nos incomoda mais, né? Então, esse seria o objetivo da nossa reencarnação, né? A gente ir exercitando bons sentimentos dentro de nós, através do raciocínio, porque a gente precisa raciocinar diante dessas questões que são postas para nós, né? Mas por quê, né? Como ele fez a pergunta assim, mas tal raciocínio não impede que lhe ulcere o coração. Ora, daí não poderá nascer a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível, né? Então, é melhor você ser um pouco mais duro de coração, ser menos sensível, porque eu vou ser mais feliz, eu não me envolvo nesses sentimentos, essas coisas não vão me abalar tanto, né? Mas a gente vê que não é por esse caminho, né? Como ele fala, você prefere a felicidade de um egoísta? Triste felicidade é essa, né? Então, a verdadeira felicidade está na forma de como a gente vai olhar essa situação, né? Então, a ideia espírita nos traz consolo. Alguém mais quer comentar?
Tá na hora, né, Paulo? Faltou 2 questões ainda. Uhum. Assim, realmente está na hora. O que a gente sugere? Isso já aconteceu algumas vezes. Pedir para que as pessoas leiam, né? Porque eu acho que foi bacana ouvir principalmente as experiências de todos, né? Mas também é importante a gente respeitar o horário, né? E agradecemos aí a participação e agradecemos, Edvaldo, pela sua facilitação, viu? Muito bom. Eu que agradeço. Ratificando o convite, né, do ano que vem. Sim, ano que vem a gente vai estar no Livro dos Espíritos. Pessoal aí da... desculpe, perdão, ato falho. Livro dos Médiuns, né? O pessoal da CAG está organizando aí, buscando pessoas, né, que possa trazer essa mesma dinâmica, né, do Livro dos Espíritos, convidados, mesmo fora do civil, né, mas que conheçam do conteúdo do estudo mediúnico para poder trazer, né, essa bagagem melhor para a gente. Alguém gostaria de nos conduzir na prece de encerramento? Eu posso fazer. Obrigado, Edvaldo. Vamos lá. Surgiu uma pergunta aí, eu poderia mudar o dia do curso? Bem, essa é uma pergunta bem difícil, mas vamos lá. Obviamente que o curso é feito para vocês. Se a gente conseguir chegar num consenso entre os trabalhadores e as pessoas que participam, por que não, né? Afinal de contas, durante o estudo do Livro dos Espíritos, a gente precisou mudar, alterar, né? Então, assim, não existe óbice da nossa parte, a gente só tem que compatibilizar. Hoje, existem alguns trabalhos no civil que é presencial, né? E existem alguns dias que a gente pode tentar. Então, a gente pode conversar, você pode propor, Sandra, lá no nosso grupo, no chat ou no privado, para alguém da coordenação, para que a gente possa tentar viabilizar, tá bom? Obrigado. Então vamos, assim, aqueles que desejarem, pode fechar os olhos. E vamos primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade do estudo, pela oportunidade de conhecer o Consolador prometido na atual reencarnação. Vamos agradecer todos nós juntos aos nossos anjos guardiões por estarem sempre do nosso lado, nos inspirando a bons sentimentos, bons pensamentos. Mas que a nossa afeição possa ir de encontro àqueles que são caros ao nosso coração e que já se encontram na verdadeira realidade. Porque temos a certeza que eles estão junto conosco nesse momento, aonde nos abraçam, aonde nos transmite o seu carinho, aonde nos transmite coragem para enfrentarmos as dificuldades que são necessárias para o nosso crescimento pessoal. Que possamos transmitir a eles a nossa felicidade por esse contato, pela presença. Também rogamos por aqueles que passam dificuldades, os nossos familiares e aqueles que são motivo de nossas preocupações. Que teu amor, Senhor, envolva todos nós, que assim seja. Assim seja. Obrigada, gente. Assim seja. Obrigada, Edvaldo. Obrigada, pessoal. Com vocês. Boa noite.